Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Nosso título do nosso estudo de hoje é: Quem são os 4 cavalos do Apocalipse? Estou falando dos cavalos e não dos cavaleiros, né? Mas os cavalos, vamos falar sobre os cavalos, porque os cavaleiros estão montados nos cavalos. Eu vou focar mais nos cavalos. Então, nós vamos estudar este assunto em uma profundidade maior hoje. Então, vamos para Mateus 24, do versículo 1. Então, vamos para Mateus. Antes, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento na sua presença, que o Senhor nos abençoe, nos ajude no entendimento, Pai, da sua palavra, que eu possa transmitir a tua palavra para o teu povo, que o Senhor coloque na minha boca a tua palavra, para que teu povo ouça e entenda tudo aquilo que o Senhor quer ensinar a cada uma delas. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos para Mateus capítulo 24. Mateus 24, 1 nos diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, verso 1, os discípulos mostram para Cristo a estrutura do templo e o que os discípulos ouvem de Cristo é. Então, o que Cristo diz para eles é: Jesus, porém, lhes diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus disse que aquele templo seria todo derrubado. Não ia ficar pedra sobre pedra. Todo o templo seria derrubado. Então, Jesus está fazendo uma profecia. Esta profecia de Cristo se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Então, depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, esta profecia se cumpriu, né? Porque Jerusalém foi invadida e o templo derrubado. O segundo templo, né? Mas também se cumprirá no Apocalipse 18, do 7 ao 8 e do 21 ao 24. Se cumpriu com o segundo templo, mas se cumprirá com o terceiro templo. Então, esta profecia não foi só para aquele tempo, mas para hoje também, né? O terceiro templo ainda não foi construído, mas em breve será construído, e o fim dele será o mesmo fim que houve o segundo templo, né? Só que o terceiro templo será pior, porque ele vai deixar de existir, não só ele, mas toda a Israel, a Jerusalém que nós vemos, porque Jesus vai vir e vai construir uma outra Jerusalém. O que Cristo estava dizendo para os discípulos era: então, vede esse templo, aí não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que Cristo estava dizendo era, para os discípulos era: não será mais necessário o povo, não será mais necessário o povo, não será mais necessário o povo
para me adorar, vi a este templo, pois o tempo da lei passou. O tempo do ministério da morte acabou. Não será mais necessário este templo, por isso ele será literalmente todo destruído. Pois agora eu farei uma nova aliança no meu sangue, e esta nova aliança é tanto para judeus como para gentios. Então, o que Jesus estava dizendo com aquela frase era isso, né? Gentios, esta aliança será um novo testamento, uma nova oportunidade que meu Pai está dando à humanidade de sair da condenação eterna para a vida eterna. E isso só poderá acontecer através de mim. E isso será através da fé em mim, como Salvador e Senhor de quem crê. Então, quem crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, então essa pessoa, vai se tornar o templo de Jesus. Aquela pessoa que crê em mim e me receber em sua vida, esta pessoa não será mais necessário me adorar neste templo. Por isso ele deixará de existir, ele será todo destruído, pois o meu templo será a vida da pessoa que crê verdadeiramente em mim. Então, Jesus estava fazendo esta profecia. Vocês estão vendo este templo? Aí não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quer dizer, Jesus era o cumprimento da lei e dos profetas. Jesus era a palavra encarnada que veio para cumprir toda a lei e os profetas, todo o Velho Testamento, inclusive abolir a adoração, os sacrifícios, tudo aquilo foi encerrado quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele já cumpriu, não precisa mais daqueles rituais, não é mais necessário, porque agora Jesus, como Cordeiro de Deus, como o Deus homem, como o Verbo encarnado, ele não precisaria ser mais adorado em um templo, mas ele iria morar nos templos, que é cada pessoa que crê nele. E em cada pessoa ele é adorado. Então, isso que Jesus estava dizendo, vai ser destruído. Significa que não preciso mais dele. Eu já cumpri toda a lei. A lei era o ministério da morte. Morte para as pessoas que viveu sobre a lei e morte para aquele que veio para cumprir toda a lei. Mas agora veio um outro ministério, o ministério da vida, o ministério do Espírito Santo, o ministério da graça. Então, nós estamos em uma nova oportunidade. Deus sabe que nós não temos condições de cumprir toda a lei. Por isso ele mandou Jesus para cumprir toda a lei e nos dar o perdão dos pecados quando arrependidos vamos até ele. Então, o ministério da letra, ou lei, terminou quando Cristo deu a sua vida pela humanidade. João 3,16. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deu Jesus para este objetivo, para morrer em uma cruz, para salvar todos aqueles que querem. Porque todos estavam debaixo,
todos estavam na condenação eterna. Então Jesus foi dado para nos tirar desta condenação, desta morte eterna. Então todos aqueles que ouvem a sua palavra e creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então essa pessoa tem uma nova vida e passa a ser moradia de Jesus. Então Jesus passa a morar dentro de nós e nós passamos a ser o templo de Deus. Então Deus precisa mais de um templo de tijolos para ser adorado. Então nós somos o templo e nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Nós adoramos Ele no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então, o ministério da letra ou lei terminou quando Cristo deu a sua vida pela humanidade. João 3,16. Não somente pelos judeus que rejeitaram, Cristo, pois queriam continuar na lei, nos profetas, nas práticas da lei, a qual eles não podiam cumpri-las totalmente. Então, você pode ler lá em 2 Coríntios 3, do 6 ao 11. Então, eles queriam aqueles rituais, como hoje estão ansiosos para construir o terceiro templo e voltarem aos rituais de antes, aos sacrifícios, às ofertas, coisa que Deus já não quer mais. Por quê? Porque a lei era até Cristo, até o Cordeiro, até o Filho de Deus vir a essa terra. E ele já veio, já cumpriu toda a lei, não precisa mais deste templo, não precisa mais de rituais. Jesus já foi sacrificado. Aquilo ali era até Cristo vir e ser crucificado e pagar o preço pelo nosso pecado, e ele já fez. Em Cristo toda a lei e os profetas se cumpriu. Agora seria outra aliança que Deus faz com a humanidade. A aliança é uma aliança de vida, uma aliança de graça, pois o ministério do Espírito Santo em nós, trabalhando para convencer o perdido a vir para Cristo, e os que já têm Cristo a abandonarem o seu pecado, a sua carne. Então, o ministério da graça, o ministério do Espírito Santo, o ministério de vida, depois que Cristo morreu, ressuscitou e foi para o céu, então nós vivemos não mais sobre a lei, não mais no ministério da morte, mas da vida, mais da graça, porque em Cristo nós fomos perdoados e nós vivemos na misericórdia de Deus, e Ele, mediante ao nosso arrependimento, Ele nos perdoa, porque o Espírito de Deus já mora dentro do nosso espírito, porque nós já cremos em Jesus e recebemos novamente. Já fomos religados novamente entre nós e o Pai Eterno. Então, em Gálatas 5,17 diz que o Espírito de Deus luta contra a nossa carne para não fazermos o que a nossa carne quer. Então, este é o ministério do Espírito. Ele está dentro do salvo, ele está lutando contra a nossa carne para não fazermos o que o diabo quer que a gente faça. Em Efésios 2, 8, nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, nós estamos no ministério da graça, o ministério de vida, ministério do Espírito Santo. No versículo 3 de Mateus 24, nos diz o seguinte:
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então aqui os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. Primeiro eles querem: seja bem-vindo, argumente, que o Senhor te abençoe, te proteja e te livre de todo mal. Então, o primeiro ministério, ou melhor, a primeira pergunta: quando o templo seria derrubado? Então, Jesus diz que aquele templo seria todo derrubado. Então, os discípulos fazem essa pergunta: quando serão estas coisas? Que coisas? Quando seria que o templo seria derrubado? Então, eles queriam saber. A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Quando será a tua vinda? O que vai acontecer para a gente saber quando o Senhor estiver perto de voltar? E a terceira pergunta: e do fim do mundo? Quando será o fim do mundo? Quando será o final do mundo? Então, eles fizeram 3 perguntas para Jesus, Quando o templo seria derrubado, quando os sinais da vinda dele para a igreja e o fim deste mundo caído no pecado, Então, o primeiro sinal da vinda de Cristo e do fim do mundo, Mateus 24:5, começa, ele começa a relatar, e ele diz, versículo 4: E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então Jesus, ele vai agora nos mostrar cada sinal da sua vinda e do final do mundo, Então ele diz, ele não começa respondendo pela primeira pergunta, ele começa respondendo pela segunda pergunta. A pergunta é: quando serão essas coisas? Essa é a primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Então Jesus começa a responder pela segunda pergunta: os sinais da tua vinda. Quando será que sinal será da tua vinda? Então Jesus vai voltar para a igreja. Qual o primeiro sinal? Então Jesus, ele responde: seria antes, lê o versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, primeiro sinal: os falsos cristos, os falsos messias. Viriam muitos, Jesus diz: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganariam a muitos. E muitos cristos têm aparecido em todo o mundo, inclusive no Brasil, Tem um Cristo falso aí, que diz que é reencarnação de Cristo. Já se vendo que é mentira, Porque não existe reencarnação. Então, seria os anticristos, Tem surgido muitos anticristos depois que Cristo foi levado para o céu. Os últimos anticristo que irão aparecer será o falso profeta e o anticristo, o governo mundial. Então, estes serão os últimos que se passarão por Cristo até a volta de Cristo para os judeus. Porque para a igreja vai subir antes do falso profeta. Eu acho que o falso profeta não vai aparecer logo antes do anticristo. O anticristo, ele vai aparecer depois que a igreja subir. Mas o falso profeta, eu acredito que ele vai aparecer antes. Ele vai aparecer antes porque ele é que está à frente
da construção desse templo. E a igreja vai subir, o templo já vai estar construído. Então, falso profeta é o falso Messias religioso. Jesus tinha 2 ministérios. O de religioso, pois ele veio como sacrifício e também como sacerdote. E Jesus também tem um ministério de governo, de rei neste mundo. Ele vem para governar. Então aqui o falso profeta assume o ministério de Cristo como se ele fosse o Messias religioso. E o anticristo, governante mundial, assume o ministério de Cristo como se ele fosse o Cristo governante, o Cristo rei, né? Então vamos prestando atenção. Este é o primeiro sinal, os falsos cristos. O segundo sinal da vinda de Jesus, da vinda de Cristo e do final do mundo seria as 2 guerras mundial. Então, o segundo sinal, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, é mistério, é necessário. Então, o segundo sinal, as 2 guerras mundiais. As 2 guerras mundiais. Seria necessário elas acontecer. Jesus está dizendo, é necessário. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Quer dizer, depois que acabou as 2 guerras mundiais, nunca deixou de ter guerras e nem rumores de guerras. Sempre teve. Então, as 2 guerras mundiais foi o começo de uma preparação para o mundo receber o seu governante mundial. Então, continuando, ainda no verso 6, Cristo diz para os discípulos não se assustarem, porque seria necessário acontecer aquelas guerras, né? Cristo estava dizendo para os discípulos que seria necessário acontecer aquelas 2 guerras mundial, né, para que se cumprisse a profecia de Isaías 66:8. E a figueira que em Marcos 11, do 12 ao 14 e do 20 ao 21, foi amaldiçoada por Cristo, por não lhe dar fruto, depois da Segunda Guerra Mundial, ela começaria a brotar. Então, aqui em Isaías 66:8, nos diz o seguinte, Isaías 66, capítulo 8, ou melhor, capítulo 66, versículo 8, nos diz assim, Isaías 66:8. Versículo 8 nos diz o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então, aqui está dizendo que uma nação nasceu em um só dia. E foi em um só dia que a nação de Israel voltou a ser nação, porque até então eles viviam espalhados por todas as nações. Mas agora eles estavam voltando a ser uma nação. A figueira estava brotando, a figueira estava voltando a ser uma nação, cumprindo Isaías 66:8.
E Marcos 11, do 12 ao 14, do 20 ao 21. Então vamos ver o que é que diz lá em Marcos. Marcos, capítulo 12. Marcos 11, 12. Diz o seguinte: Então Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram, acho que eu peguei aqui errado, Marcos 11, 12 ao 14. Bem que o versículo... E vendo, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então, Jesus sentiu fome e foi atrás de alimento naquela figueira e não achou. Então, essa figueira representa a nação de Israel, que quando Jesus veio estava sem frutos. Ainda não era o tempo dele dar fruto. O tempo dele dar fruto, essa figueira dar frutos, vai ser depois que a igreja subir, que o remanescente, que Deus derramar o Espírito de graça sobre o remanescente de Judá, e eles vão reconhecer Jesus. Estes são os frutos da figueira. Mas antes a figueira teria que voltar a existir como nação. E no versículo 6, depois da Segunda Guerra Mundial, isto aconteceu, né? Em 1947, 48, a figueira voltou a ter o direito de ser uma nação. Isso foi só num dia, porque foi só numa canetada lá, né? Então ela voltou a se tornar, a ser uma nação e voltou. Os judeus começaram a voltarem para a sua terra. Na verdade, eles são chamados de Israel porque as 10 tribos de Israel, como eu já expliquei em vários estudos, deixou de ser considerado povo de Deus, porque se uniu aos gentios. E esta casa de Israel hoje é a igreja, né? Então, eles não são considerados como israelitas, mas sim como cristãos. Então, os judeus são considerados como Israel. Então, se cumpriu Isaías 66:8 e Marcos 11, do 12 ao 14, do 20 ao 21. Então, esta figueira foi amaldiçoada por Cristo por não lhe dar frutos. Depois da Segunda Guerra Mundial, ela começaria a brotar. Mateus 24, 32, né? Lá fala da figueira. Figueira voltou a brotar. Depois da Segunda Guerra Mundial, Israel nasce de novo, a figueira brota, ou melhor, os judeus, né, que não tinham terra, mas agora passam a ter terra. Eles tinham fugido, né, no ano 70 depois de Cristo, para não morrerem todos, eles saíram fugindo da terra de Israel para não morrerem todos na guerra do general Tito, juntamente com os seus irmãos árabes e os edomitas, que estavam junto com Tito para destruir os judeus. Então eles saíram fugidos por todas as nações e agora, né, estavam voltando. Então, os edomitas, então eles se espalharam por todas as nações, só que agora em 1900.
1948, eles receberam novamente o direito de se tornar uma nação. A figueira voltou a brotar, uma nação em um dia nasceu. E eles agora tinham direito na sua terra. Agora receberam o direito de voltarem para a sua terra e novamente ser um Estado reconhecido pelas nações. Depois da Segunda Guerra Mundial, também começou a preparação para o cumprimento das profecias de Cristo e dos profetas em relação à volta de Cristo para a igreja e também para os judeus. Agora preste atenção. Jesus disse, falou dos sinais da volta dele. Nós estamos falando da segunda pergunta, que Jesus começou respondendo a segunda pergunta. Não foi a primeira e nem a última, foi a segunda. Então ele está dando os sinais da volta dele para a igreja, não para os judeus. Então aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, o sistema do anticristo começou a ser preparado para, no momento em que Cristo desse a ordem, ele fosse implantado em todo o mundo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o sistema do anticristo começou a ser colocado, a ser preparado para aguardar a hora exata ou o tempo certo de tudo acontecer, né? O sistema do dragão começou a ser criado. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o sistema do dragão começou a ser criado para se iniciar o final dos tempos, os últimos dos últimos final dos tempos, né? Porque, na verdade, os últimos dias já começou quando Jesus nasceu, né? Em 24/10/1945 foi criado o órgão do sistema do dragão. Foi criado o primeiro órgão do sistema do dragão. E este órgão se chama ONU. Preste atenção. Este órgão se chama ONU. Então, a ONU foi criada em 24/10/1945. E o que é a ONU? A ONU é o órgão responsável para manutenção da paz e segurança internacional entre as nações. Então, a ONU foi criada para que houvesse a paz e a segurança das nações. Este foi o primeiro órgão do sistema do dragão, que começa a ser preparado para, no momento certo, ele ser implantado no mundo. Ele está sendo preparado para ser implantado. Preste atenção. Então, a ONU é o cavalo vermelho. A ONU é o cavalo vermelho do Apocalipse 6:4. Então, a ONU é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho é o cavalo da guerra. É o cavalo que manuseia as nações, que foi criado para que não houvesse guerras, mas nunca deixou de haver guerras. E ele, nos últimos dias, está incentivando estas guerras. Na verdade, está provocando estas guerras. Então, a ONU é o cavalo vermelho do Apocalipse 6. Então, é o cavalo que manuseia a guerra. A ONU é a responsável de controlar as nações para que não haja guerra, mas ela não tem impedido estas guerras acontecerem e até incentiva estas guerras. Então, nos últimos dias,
não está havendo mais estes acordos, pelo contrário, está havendo um incentivo para que essas guerras aconteçam. Então, primeiro cavalo do Apocalipse, primeiro órgão que foi fundado, preparado, que é o órgão que controla as nações, é a ONU, é o cavalo vermelho. Em 1944 foi criado o FMI, o segundo órgão do sistema do dragão, mas só teve o seu início em 1945, no mesmo ano em que foi criado a ONU. Então, esse órgão FMI, o FMI é responsável de controlar a economia mundial. Preste atenção. O segundo órgão do sistema do dragão é o FMI. É aquele que controla a economia mundial. Este FMI é o cavalo preto. O cavalo que controla o alimento, que controla o dinheiro, que controla a prosperidade. É o cavalo preto, Apocalipse 6, do 5 ao 6. Então, o FMI é o cavalo preto, ele controla a economia do mundo. A economia do mundo tem que passar pelos bancos. Eles são os responsáveis pela economia do mundo. Então, e eles estão fazendo tudo para quebrar esta economia, este dinheiro em todo o mundo, para trazer o que? A miséria. Então, o FMI é o cavalo preto, Apocalipse 6, do 5 ao 6. Seja bem-vinda, Sharon. Que o Senhor te abençoe. Em 7 de abril de 1948 foi criado o terceiro órgão do sistema do dragão. Este órgão é responsável pela saúde mundial das nações. Este órgão, o OMS, é responsável pela saúde internacional. É este órgão que controla todos os medicamentos, tudo relacionado com a saúde do mundo, saúde mundial. Então, este é o terceiro órgão que foi criado em todo para governar, dominar a saúde de todo mundo. A OMS é o cavalo branco, presta atenção. A OMS é o cavalo branco do Apocalipse 6, do 1 ao 2. O cavalo branco não tem nada a ver com o anticristo. O cavalo branco é o órgão, é a OMS, é o sistema, é o órgão que controla a saúde mundial. Por isso que começou com o cavalo branco, que foi o órgão responsável pela saúde, que está lá no Apocalipse 6, do 1 ao 2, e em 2020 começou com aquela pandemia mundial, porque ali foi provocado, e é este órgão responsável. Então, é a saúde mundial. Em 1950 foi criado o quarto órgão do sistema do dragão, a OMM, mas só foi fundada em 1951. Então, este foi o quarto órgão mundial que foi criado. A OMM é responsável de manipular o clima, a natureza e até mesmo os planetas, os astros, né? As constelações e etc.
A OMM é o quarto cavalo do Apocalipse 6, do 7 ao 8. O sistema do dragão está pronto para controlar o mundo caído no pecado. Então, esses 4 órgãos são os 4 cavalos do Apocalipse que controla todo mundo. Preste atenção. Então, agora eles iriam somente aperfeiçoar e desenvolver cada um destes órgãos para quando chegasse, o momento certo, para quando chegasse o tempo determinado por Deus, para eles serem implantados no mundo, tudo estivesse pronto. Então, foi fundado estes órgãos e eles começaram a se aperfeiçoar, se ter mais conhecimento, para quando chegasse o tempo determinado por Deus, eles fossem colocados em ação. À medida que o sistema foi aperfeiçoando cada órgão, cumprindo o que Daniel fala em Daniel 12:4, a ciência se multiplicou e os 4 órgãos do sistema do dragão foram mudando a maneira como a saúde das pessoas eram cuidadas. Então, antes as pessoas eram cuidadas mais com remédios caseiros, naturais. Isso foi sendo mudado, foi sendo aperfeiçoado para coisas químicas, tóxicas, A maneira como as guerras eram feitas, a maneira como os alimentos eram cultivados. Então, as guerras não eram como são hoje, Não tinha tanta tecnologia, tantas coisas químicas como tem hoje. Hoje tem muitas bombas, químicas, bomba atômica e muitas coisas que destroem. Então, eles foram aperfeiçoando, cada órgão foi se aperfeiçoando, A saúde, a guerra e os alimentos, Os alimentos, antes, tudo era alimentos naturais. Mas esses alimentos passaram a ser industrializados e foram mudando os genes das plantas, fazendo tudo aquilo que Deus condena. A maneira como a natureza, o clima e os planetas eram vistos. Então, o quarto órgão a ser fundado, que ficou sendo responsável pelo clima, manusear, Hoje eles manuseiam o clima, a natureza, eles fazem chover, fazem sol, fazem isso, fazem aquilo, tantas coisas que a gente nem sabe. Eles foram aperfeiçoando, manuseando. E a ciência foi aumentando, E eles foram criando muitas coisas. E hoje a tecnologia está muito grande. E também a maneira como a economia era feita. Então, hoje, a economia não é mais só no bancozinho da sua cidade, mas agora tudo é mundial. Eles foram se aperfeiçoando e aperfeiçoando cada órgão e mudando as coisas. Tudo foi mudando através do sistema. Tudo foi mudando através do sistema do dragão, através destes 4 órgãos mundiais que hoje estão sendo implantados em todo o mundo para o cumprimento das profecias de Cristo e dos profetas e apóstolos. Tudo está sendo cumprido como Cristo disse. Em Daniel 9, do 26 ao 27, fala do sistema do dragão e do anticristo. O que é que lá fala? Daniel 9,
26 e 27, lá fala do anticristo, do iníquo, né, que vai aparecer. Em 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 4, do 8 ao 10, fala do sistema e do anticristo. Deixa eu ler bem aqui. Deixa eu ler lá Daniel. Daniel diz assim, Daniel 9, 26. 9, 26 e 27. Daniel diz assim. Vinte e seis, 27. E depois das 62 semanas, será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir. O povo do príncipe que há de vir é o sistema do dragão. É estes órgãos mundiais. Eles que manuseiam as nações, a saúde, a economia e o clima. E é o povo são os responsáveis por estes órgãos, preste atenção. E ele diz, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra, até chegar ao fim haverá guerra. A guerra não vai parar mais, ela começou para valer em 2022 e ela só vai parar quando Jesus vier e dar fim neste governo satânico. Versículo 27. E ele firmará aliança com muitos. Ele quem? Não é o anticristo, porque até aqui não está falando do anticristo, mas do sistema do dragão. Está falando destes órgãos mundiais. Então, ele diz assim. E na metade... Bem aqui. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então, 7 anos. A metade desses 7 anos será o sistema governando. Os outros 3 anos e meio será o anticristo governando juntamente com o sistema. Ele não vai governar só. Mas antes do anticristo aparecer, os 3 primeiros anos e meio, quem vai estar governando é o sistema do dragão, não é o anticristo. É o sistema. Então, agora quem está governando é o sistema do anticristo. E o sistema do anticristo são os 4 cavalos do Apocalipse. E estes cavalos são esses 4 órgãos que foram criados depois da Segunda Guerra Mundial. Então, aí diz assim, e na metade da semana fará cessar, parei bem aqui, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então, o sistema está fazendo estas alianças. O sistema do dragão, são esses órgãos. Ele está fazendo essas alianças, não é o anticristo. Quando o anticristo aparecer, esses acordos já foram feitos, preste atenção. Aqui continuando. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, o sistema, ele vai construir o templo e depois que terminar esses 3 anos e meio do governo do sistema e entrar o anticristo, então o sistema vai fazer o que? Cessar o que? Ele vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, preste atenção agora o que Daniel está dizendo aqui. Então, nos 3 primeiros anos e meio dos 7 anos, é o sistema que está governando. É a ONU, é a OMS, é a OMM,
a FMI, são os órgãos mundiais, eles que estão governando esses 3 anos e meio. E eles é que estão fazendo acordo. E são eles quem vão quebrar estes acordos. Porque eles vão impedir, depois que o templo for construído, eles vão impedir dos judeus continuarem a sacrificar os seus animais. Por quê? Porque agora vai entrar o anticristo. E o anticristo vai vir dizendo que é o Messias. E ele não vai querer sacrifício para o verdadeiro Messias. Então diz assim: e na metade da sétima e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a ala das abominações virá o assolador. Então, depois que ele cessar essas ofertas, esse sacrifício, depois que o sistema proibir dos judeus fazerem essas ofertas e sacrifícios, quebrando assim o acordo que eles fizeram, que o acordo era para construir o templo, e eles fazerem essas ofertas, esses sacrifícios, agora eles vão quebrar. E vão quebrar por quê? Porque o assolador vai vir. Diz assim, na ala das abominações. Na ala das abominações. Então, na ala das abominações virá o assolador. E isso até a consumação do século, até a consumação deste governo mundial, até a consumação dos 6.000 anos. Porque quando completar os 6.000 anos deste mundo caído no pecado, então Jesus vai vir. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que está determinado sobre ele vai acontecer. Então, preste atenção o que realmente está acontecendo. Aqui em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz que o anticristo, né? Lá não diz anticristo, lá diz o abominável. Então, deixa eu ler aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, nos diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele vem quando tivermos na apostasia. E a apostasia já está aí. As igrejas, os pastores, os padres, o Papa, está tudo apostatando-se. Então, ele vem nesse ambiente de apostasia da igreja, em que o mundo todo está se tornando uma mente morta, sem amor, sem sentimento bom por ninguém. Então, aqui os versos do 8 ao 9 nos diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, ele será destruído pela palavra do Senhor.
Então, aqui em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7 e no Apocalipse 12, 5, está falando da igreja que será tirada. Aqui a 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7 nos diz o seguinte: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Só tem um que resiste, esse ministério da impiedade. E esse que resiste vai ser tirado. Quem é este? A igreja. Aqui não está falando do Espírito Santo, aqui está falando da igreja. Quem vai ser tirado deste mundo vai ser a igreja. O Espírito Santo não vai ser tirado deste mundo, porque eles estão trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando com o remanescente de Judá. Então, quem vai ser tirado é a igreja. E então, deixa eu ver, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E no Apocalipse 12, 5, nos diz quem é que vai ser tirado. Aqui em Tessalonicenses diz que esse vai ser tirado. Mas no Apocalipse 12, 5 nos diz quem vai ser tirado. Ele diz assim: e deu à luz um filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, quem vai ser tirado, que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7, é esse do Apocalipse 12, 5. Esse filho que a mulher vai dar à luz. E para ficar mais claro, a gente vai lá para o Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, que dá uma clareza maior. Então, esse que vai ser tirado do meio deste mundo, vai ser tirado deste mundo, vai ser esse filho que a mulher vai dar à luz aqui no Apocalipse 12, 5. E aqui no Apocalipse 2, do 26 ao 27, nos dá clareza de quem é este. Então, Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 26 e 27, nos diz assim: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Preste atenção. Você pode ler mais em Lucas 22, do 29 ao 30. Então, Jesus está dizendo que vai dar poder para aquele que vencer até o fim, vai dar poder sobre as nações. 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, Jesus está dizendo que aquele que vencer, vou ler de novo. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, este que vai ser tirado em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7, para poder o iníquo aparecer, é este mesmo do Apocalipse 12, 5, que vai ser arrebatado. E esse do Apocalipse 2, 26 ao 27, que vai reinar. O mesmo que diz aqui no Apocalipse 12. Então, no Apocalipse 12, 5, ele diz: e deu à luz um filho... E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, é a igreja. Aqui está falando da igreja. Então, a igreja está
vai ser tirada dessa terra, vai ser arrebatada. No Apocalipse 12:5, ela será arrebatada. Então, em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, será tirada. No Apocalipse 12:5, será arrebatada. E no Apocalipse 2, do 26 ao 27, ela receberá as nações para governar. Então, é a igreja quem vai governar as nações com Cristo. Cristo vai estar no trono de Jerusalém. E a igreja em todo o mundo governando com Cristo com vara de ferro. Então, preste atenção. Então, depois que a igreja for tirada, arrebatada, nos 3 anos e meio, dos últimos 7 anos da última semana de Daniel, então o iníquo vai aparecer. E vai aparecer, né? Então, Daniel, 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, Apocalipse 12, 5 e Apocalipse 2, 26 e 27, está falando da igreja que será tirada desta terra e levada para o céu. Em 2020, Cristo deu a autorização para o sistema ser implantado em todo o mundo, pois as profecias da volta de Cristo para a igreja e para Judá já iriam se cumprir. Então o sistema começou a implantar a sua agenda 2030, 2020 e 2030 no mundo, né? Estão implantando desde 2020. E o sistema tem corrido para terminar de implantar toda esta agenda até 2030. Agora vocês entendem? Porque a agenda é 2020 e 2030, mas aí você pode fazer a pergunta, mas irmã Antônia, de 2020 a 2030 não é 7 anos, é 10 anos, sim, mas Deus tem ele tem duas casas de Israel. Israel foi dividida depois que Salomão morreu em 2 casas. Ele foi dividido em casa de Israel e casa de Judá. A casa de Israel é a igreja, a casa de Judá é esse Israel que nós conhecemos. Então, é 7 anos para a igreja e 7 anos para Judá. E eu já expliquei isso. De 2020 a 2027, dá 7 anos para a igreja nesse mundo. Esses últimos 7 anos. De 2023 a 2030, os últimos 7 anos de Judá. Preste atenção. Deus tem uma nação dividida em 2 casas. Uma casa é a casa de Israel, junta com os gentios que chamamos de igreja. Mas a igreja, a outra casa, é a casa de Judá que eu acabei de explicar, né? Então, o terceiro sinal da vinda de Cristo é o fim deste mundo. O terceiro sinal da vinda de Cristo e o fim deste mundo, Mateus 24, 7. Guerra de nação contra nação e reino contra reino. O sistema se dividiu em 3 partes, direita, esquerda e centro. Quer dizer, tem os políticos da direita, tem os políticos da esquerda e tem os políticos do centrão, né, que chamamos. E também, não é, entre comunistas e globalistas. Isso na política. Também o sistema se dividiu na religião. A religião católica e evangélica, apóstata, a religião católica e evangélica apóstata, o judaísmo e os muçulmanos, né, o Islã. Então são 3 religiões. Os católicos e evangélicos apóstatas, que são chamados de cristãos, o judaísmo e o islamismo. E o mundo está em divisões
e guerras. Então, o mundo está todo dividido, tanto na política, quanto na religião e na família, em todo jeito, né? O diabo ele conseguiu dividir o mundo, e o mundo hoje está rodeando um ao outro. As nações que fazem parte da ONU lutando contra as nações comunistas que estão se unindo para lutarem contra a ONU. Então, os da ONU são os globalistas e os comunistas são dos BRICS, né? Então, eles estão lutando agora entre si. E quem ganhar esta guerra também trará o anticristo. E o anticristo será Islã. Eu já disse isso em outro estudo, né? O anticristo virá do irmão gêmeo de Jacó. O anticristo virá dos descendentes de Esaú. Então, o quarto sinal. É o quarto sinal. Sinal da volta de Cristo, né? Para a sua igreja e para Judá. Mateus 24, 9. Será a perseguição da igreja e o ódio que o mundo terá do verbo encarnado e de todos aqueles que amam e se mantêm fiéis ao verbo encarnado, que é Jesus Cristo. Quinto sinal da volta de Cristo para a sua igreja e o final deste mundo. Mateus 24, 10. Aqui é sobre a apostasia, né? A igreja se apostatando. Então, Mateus 24, versículo 10, nos diz assim. Mateus 24, 10. O tempo já está avançado. Vou passar aqui um pouquinho só. Mateus 24, 10 diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então aqui está falando da apostasia, né? E o versículo 11 fala dos falsos profetas, né? Então, sexto sinal da volta de Cristo e o final do mundo, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, né? E está falando da apostasia. Sétimo sinal. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade, o pecado, né? Essa aberração que estamos vendo, toda a imundícia. Versículo 13. Nos diz assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aqui está falando do arrebatamento, né? Que nós já vimos lá no Apocalipse 2, dos versículos do 26 ao 27. Quem perseverar até o fim, este vai governar as nações com vara de ferro. Quem perseverar até o fim, Cristo vai dar as nações para ele. Então, este é o sétimo sinal. Aqui em Mateus 24, 44, nos diz que Cristo virá na hora em que ninguém estiver esperando. Logo, ele não virá agora, pois todos estão esperando Jesus agora. Mas ele virá somente depois da terceira guerra mundial, que nós já estamos nela, mas ela vai piorar. Então, primeiro ai, quinta trombeta. Segundo ai, guerra mundial em todas as nações. Terceiro ai, toque da sétima trombeta. Então, primeiro ai é o toque da quinta trombeta. Segundo ai, toque da sexta trombeta, que será a guerra mundial em todas as nações. E o terceiro ai será o arrebatamento. O segundo ai é a guerra de nação contra a nação, que Jesus fala em Mateus 24, 7, né? Então, quando houver o toque da sétima trombeta, então a igreja vai ser arrebatada. E onde fala isso?
Aqui no Apocalipse, eu não vou mais ler muito, que já estou muito atrasada, né? É aqui no Apocalipse 11, 19, aqui fala do templo, e Jesus já está de pé para vir arrebatar sua igreja. No versículo, no Apocalipse 12, 5, a igreja é arrebatada. E 1 Coríntios 15, do 52 ao 57, fala da transformação do nosso corpo no arrebatamento. 2 Tessalonicenses 6 e 8 está falando da tirada da igreja deste mundo. 1 Tessalonicenses 4 e 17 fala do arrebatamento da igreja indo ao encontro de Cristo nos ares. Então, isto já está perto de acontecer. Tudo está já bem encaminhado. E você já está preparado para ir ao encontro de Cristo? Então, os 4 cavalos são os 4 órgãos mundiais, cada um manipulando do seu jeito. E nós estamos vivendo isto, e isto só irá piorar cada dia mais. Que possamos clamar ao nosso Deus e buscá-lo, e assim permanecer firme nele. Porque daqui para frente as coisas só irão piorar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E se prepare. Mande dê o seu like, dê o seu bonzinho, comente, compartilhe essa mensagem, para que outros também sejam informados e preparados para o que está vindo. O próximo ano vai ser fácil. E até a próxima live. Até terça-feira.